de uma terceira guerra mundial é um confronto aberto entre a OTAN e a Rússia. E a pergunta que fica é, o quão possível é um conflito aberto entre a OTAN e a Rússia? Lembrando que a OTAN envolve 32 países. Se a OTAN, com 32 países, entrar numa briga contra a Rússia, já é uma guerra mundial. Na verdade, essa guerra já está acontecendo, só que de forma indireta, de forma de uma proxy war, uma guerra por procuração. Então, o quão possível seria uma guerra aberta entre a OTAN e a Rússia? Né? O Mark Zuckerberg, na hora de gastar R$ 1 bilhão construindo um bunker lá na Ilha de Mal, ele está colocando isso em consideração. Atualizações recentes fizeram com que o cenário ficasse mais próximo dessa guerra do que nunca. Por exemplo, em dezembro do ano passado, duas declarações estranhíssimas trouxeram um alerta para os leitores atentos. Isso porque o vice-primeiro-ministro britânico na época, o Oliver Dowden, ele defendeu que os ingleses deveriam fazer estoque de rádio, lanterna, pilha e kit de primeiros socorros numa preparação para eventuais cortes de energia e interrupção das comunicações digitais. As duas coisas que a gente tem falado e que o Fórum Econômico Mundial, através do polígono cibernético, tem desde 2020 alertado. O mundo ficar sem eletricidade e sem internet. Segundo eles, isso levaria à morte de mais pessoas do que morreram na crise sanitária. No mesmo mês, o comandante do exército holandês também defendeu que os holandeses deveriam se preparar urgentemente para uma guerra com a Rússia, né? Um país geralmente pacato, pacífico, né? A Holanda, tá? E em janeiro de 2024 foi a vez da Suécia fazer um alerta semelhante quando o ministro da Defesa Civil, Carl Oskar Bolin, cuja opinião seria reforçada depois pelo comandante militar da Suécia, o general Michael Biden, ele defendeu a ideia de que os suecos também deveriam se preparar para uma guerra iminente contra a Rússia. O clima de tensão aumentou quando, em janeiro desse ano, o jornal alemão Bild teve acesso a um documento secreto do exército da Alemanha que trouxe um estudo afirmando que um conflito aberto entre a Rússia e a OTAN seria iminente e começaria agora, em setembro, outubro e principalmente a partir do dia 5 de novembro. As suspeitas de que algo estranho está acontecendo nos bastidores da Europa ganharam ainda mais força com o início do maior exercício militar da OTAN desde a Guerra Fria. Foram 90 mil homens, incluindo do exército sueco, que nem fazia parte da OTAN ainda, mas hoje já faz parte, e esses 90 mil homens estavam treinando para uma guerra iminente contra a Rússia, conforme a declaração do próprio comandante-geral da OTAN na Europa, o general Christopher Cavoli. A Rússia respondeu dizendo que um exercício desse porte mostra o retorno final e irrevogável da OTAN às estratégias da Guerra Fria. Tá? Vejam só que coisa estranha. Parece então que o fim da história chegou, né? Será que essa percepção dos poderosos do mundo que os está levando a gastar bilhões com a construção dos bunkers é por causa disso?